Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube Tight Bond. Como vocês podem ver, não estou sozinho aqui na minha oficina. Tem uma convidada mais que especial. Nós estamos no mês de novembro, então vamos fazer um projeto bem interessante para todos vocês. Eu estou aqui com a Gabriela Nascimento. Oi, Gabriela. Olá! A Gabriela, ela é especialista em joias de madeira. Então esse é um conceito, eu nunca fiz, aliás, eu acho que eu já fiz uma vez um pingente só, mas foi muito simples. Ah, bom! E eu vejo, assim, trabalhos fantásticos da Gabriela e de outros profissionais que trabalham com isso. E essa é a ideia. Ô, Gabriela, mas se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Meu nome é Gabriela, eu trabalho com joia de madeira desde 2014, vai fazer quase 10 anos já. E eu fiz uma formação em joalheria clássica, mas eu sempre gostei da materialidade da madeira. Acho que todo mundo aqui, né? Como eu sou muito fã, eu tenho uma marca sobre isso, então... Qual que é o seu Instagram? Coloca aí pra gente acompanhar, para as pessoas conhecerem também. É @gon_joia brasileira. Isso. Eu vou colocar a descrição aqui embaixo, depois dá uma olhada nos trabalhos e serve de inspiração, assim como serviu para mim também, quando a gente se conectou. E eu falei, pô, temos que fazer um projeto, então vamos convidar a Gabriela. Bora lá! E assim, como a gente falou, a gente vai trabalhar com madeiras, hoje com colagens de madeira, fazendo uma peça. E nós já fizemos alguns rabiscos aqui, mas todo esse processo criativo é muito divertido. Eu falei, Gabriela, vamos começar a gravar, senão... Eu falei, vamos filmar esse processo que a gente está perdendo todo o processo criativo. Vai indo. E vocês vão acompanhar todo esse passo a passo. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a Gabriela, que eu perguntei para ela sobre esse nome das joias. Então, eu conheço como biojoia, mas aí tem alguns outros nomes, né, Gabriela? Como é que funciona essa questão das joias de madeira? A joia de madeira ela pode ser enquadrada como uma biojoia porque é um material orgânico, né? Então, além de sementes e fibras e couro de tilápia também são vistos como biojoias, né? A joia de madeira pode estar nesse lugar de biojoia. Também pode ser considerada uma ecojoia, né? Porque a gente está usando... em geral, materiais de refugos de outras produções, então também pode ser chamada assim e também pode ser considerada uma joia contemporânea, já que a gente está usando materiais que não são tão convencionais na joalheria clássica. Então, depende assim do discurso que você adota para essa sua produção, né? Mas pode ter esses três nomes. Muito interessante. E aproveitem essa oportunidade de ter uma especialista aqui. Então nós vamos somar as nossas forças, trabalhar aí com a madeira, com o conceito de elaboração e criação dessa joia. E você pode fazer esses projetos, esse projeto, né, e outros projetos, como a própria Gabriela falou, usando pequenas sobras de madeira. Então eu tenho algumas madeiras que eu considero exóticas e eu guardo todos os pedaços. Então você não vai fabricar uma mesa, você vai produzir uma joia usando pequenas peças. Então fica a dica aí para vocês. Então vamos para esse passo a passo que eu estou super ansioso aqui após a vinheta. Essa joia de madeira, nós vamos trabalhar com algumas madeiras. Teriam várias possibilidades, a gente chegou aqui e ficamos pensando em como produzir essa joia. E eu vou usar duas madeiras, essa aqui mais amarela, chamada de oiticica. É uma madeira, você já trabalhou com ela, né, Gabriela? Ela é muito dura ou não? Já, umas amostras que você me mandou, ela é bem dura, né? Ela é bem dura. Mas ela chama muita atenção por causa desses veios aqui que mudam de cor. Eu acho muito bonito esse... Eu nunca trabalhei com essa madeira. Tem realmente, né, como você falou, tem esses veios. Ela tem alguns tons mais avermelhados. Me parece ser uma madeira que ela, quando a gente passa na planha, ela tem um pouco de reverso das fibras. Então, independente do lado que você passa, ela levanta um pouco mais. Mas por que a gente escolheu essa madeira? Porque ela tem um tom mais claro. Uma outra possibilidade também seria a gente trabalhar com o pau marfim, que é bem claro também, mas esse aqui tem um tom mais amarelado que a gente gostou. E a outra é a embuia, é uma madeira bem escura, bem perfumada. Eu só tenho esse pedacinho, então a gente vai... vai ser bem usufruída. A gente vai fazer bom uso dela. E o conceito aqui é a gente trabalhar com lâminas.
Então nós vamos cortar as lâminas na serra circular de bancada, nós vamos trabalhar com 3 lâminas, discutindo aqui com a especialista em joia. Nós vamos trabalhar com 3 lâminas, usar a embuia na parte de baixo, fazendo um sanduíche, a oiticica no meio, uma outra lâmina e depois a gente vem com a embuia na parte de cima. E aí nós vamos mostrar para vocês, a Gabriela agora vai desenhar o conceito da joia que ela projetou, especialmente aqui para o Clube Tightbond. Vamos lá, Gabi. Isso. Vai dar um contraste muito massa. Eu gostei das cores que a gente escolheu. Sem dúvidas. Então vamos desenhar o projeto para vocês verem todo esse processo criativo que existe dentro da cabecinha dessa pessoa aqui. Então, pessoal, o que a gente pensou para essa peça aqui, né? A gente vai fazer camadas contrastantes, né? Um fundo de embuia, uma camada de oiticica e outra de embuia de novo. E a ideia é fazer com que a madeira clara apareça assim só como um círculo dentro de uma figura que eu pensei. Então, de lado, tá mais ou menos no tamanho natural que a gente está imaginando, né? Uma escura de embuia, uma clara de oiticica e outra escura de embuia aqui. E aqui vai ter um furo pra gente passar o cordão. De frente, a gente tá querendo que ela fique mais ou menos assim, né? Um centro escuro, uma volta clara e aqui escuro também, um fundo escuro também. A gente vai lapidar isso numa lixadeira e revelar essas camadas assim, conforme lixa e vai encontrando essas profundidades. Aqui é escuro também. Só adicionando, gente, essas 3 lâminas que a Gabi está comentando, nós vamos cortá-las com 5 milímetros de espessura. Não precisa ser uma medida exata, então se ficar com um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tentar deixá-las proporcionais para que a gente tenha uma resistência. Gabi, é um colar? É um colar. Eu trouxe uma corrente, eu acho que vai ficar legal a gente pôr uma corrente aqui. Também dá para testar com outra textura, tem um couro também, a gente pode até ver qual que... Mas esse conceito poderia ser usado também para fazer, por exemplo, um brinco, funcionaria também. Sim. Talvez numa proporção menor. Né? Um brinco a gente poderia pensar num outro tipo de saída, com um furo aqui e um elinho aqui. Boa. Então vamos cortar a madeira para a gente começar os trabalhos. Bora. Lâminas cortadas, tentei cortar aqui com 5 milímetros de espessura. Muito cuidado se você for trabalhar com a serra circular, com peças pequenas, lâminas muito altas. Então, se sinta seguro na hora de realizar os cortes. 3 lâminas, embuia, oiticica e a embuia. Ela deu uma queimadinha aqui no canto, é natural porque é uma madeira muito dura, mas acredito, como eu falei para a Gabi, Lady Murphy não vai aparecer, vai dar tudo certo. Para fazer a colagem dessas lâminas, eu vou usar a cola Quick and Tick. É uma cola que eu gosto muito, as pessoas que já acompanham o meu trabalho no canal de marcenaria amadora e também aqui no Clube Tightbond. E por que eu gosto dessa cola? Porque ela é uma cola que ela tem uma pega muito rápida e também o tempo de secagem dela é de 15 minutos para que você possa fazer algumas movimentações. Mas o tempo de secagem total é de 24 horas. Então, nesse caso que a gente precisa fazer um trabalho, como a Gabi saiu lá da cidade dela e veio até aqui, quando a gente precisa de agilidade, essa cola aqui, ela resolve muitos problemas. Mais um ponto também, ela é uma cola que cola multimateriais, então você pode colar madeira, você pode colar cerâmica, você pode colar couro, pedras. Então, Gabi, o pessoal que trabalha com joias de madeira, sempre, eu estou vendo seu colar aí, tem algumas pedrinhas para compor, ajuda bastante. Nada impede de você usar uma das outras colas da Tightbond, a Tightbond 1, a Tightbond 2, a Premium e a Tightbond 3, que é a Tightbond Ultimate. Elas funcionam muito bem, só que aí o tempo de secagem é de pelo menos 24 horas. Então, são colas que servem, mas nesse caso vou usar a Quick and Tick. Mais uma observação também. Essa cola não é uma cola que ela é resistente à água.
Então, nesse caso, como são joias que não vão ficar em contato com a água, não tem problema nenhum. Também não é uma cola atóxica aprovada para contato indireto com alimentos. Então, nesse caso, também não tem problema, porque as joias vão ficar no corpo e não tem esse tipo de necessidade. Se existir qualquer outro projeto onde você precise de resistência à umidade ou uma cola que seja resistente à água ou para contato indireto com alimentos, aí você escolhe as colas que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Gabi, vamos fazer a prensagem aqui. Vamos aguardar o tempo. Ver como é que fica. Vai dar tudo certo. E depois da prensagem a gente vai para o corte. Eu estou super ansioso para ver qual que vai ser o resultado. As peças ficaram aproximadamente 1 hora na prensa, a gente deu uma pausa para almoçar. Ficaram bem coladas. Só lembrando, a cura total, a secagem total é depois de 24 horas. Mas essa cola, ela oferece uma resistência de movimentação, então você pode trabalhar com a peça. Como nós estamos aqui colando lâminas e nós não vamos executar um esforço muito grande, está mais que o suficiente. Mas o ideal, se você trabalhar com peças maiores, aí sim que você aguarde esse tempo de secagem total da cola. Gabriela, qual que é o próximo passo? Nossa, me surpreendeu como cola tão rápido, né? Agora a gente vai desenhar aqui, né, na superfície, a frente dele, né? No nosso projeto a gente tá pensando que vai ficar com uma camada, um círculo assim, de madeira mais escura, a Oiticica vai aparecer num alinho assim mais profundo e depois o outro fundo também. Então a gente tá esperando que apareça essas três assim conforme o desenho que a gente fez. Vamos lá. Nós vamos usar uma serra tico-tico de bancada para fazer esse corte, que é uma máquina da Dremel, mas você pode usar algum outro tipo de serra também para fazer o corte. Uma tico-tico manual, portátil, até funcionaria, mas aí você precisa talvez ter uma peça um pouco maior para você ter um processo ali para você prender, para que você possa fazer esse corte com segurança. Você pode trabalhar também, a Gabriela trabalha muito com a tico-tico, o arco tico-tico de serra manual, que é esse aqui, ó, e demora um pouquinho mais, mas funciona também. Então nós vamos tirar essa parte e aí depois a gente entra com os trabalhos de lixa. Isso. Chegou na forma externa, mais próximo possível. E depois eu vim comendo a última camada para descobrir a camada de oiticica aqui de baixo. Eu quero menos área de embu, então eu vou comer mais isso daqui. E depois eu vou arredondar essas duas camadas aqui. Eu acho que tá ficando bem legal. Gente, olha o trabalho do artista aqui. A gente está trabalhando com uma lixa grão 60, que é de bastante desbaste, para revelar bem as madeiras, que é uma etapa que a gente remove bastante material. Agora a gente vai mudar a lixa, colocar uma lixa um grão mais fino para começar a dar aquele trabalho de lapidação. Gente, olha só a peça como ficou. A gente trabalhou aqui com a lixadeira, não dá vontade de parar mais. Então você vai lapidando, você vai revelando a madeira de acordo com o que você quer. A gente trabalha aqui muito o processo criativo, mas ficou sensacional. A gente trabalhou com as lixas 60, depois a gente foi para a lixa 100, depois a gente foi para 220, 600 até chegar na 1200. Ainda tem mais uma surpresa que a gente vai dar uma polida nessa peça aqui. Para fazer a furação, eu vou usar essa broquinha. São as broquinhas da micro retífica Dremel, mas você pode usar qualquer broca. Essas aqui são bem fininhas, eu tenho até medo porque às vezes parece que vai quebrar, mas funciona bem.
Dá uma olhada só na sua parafusadeira, na sua furadeira, porque às vezes existe uma limitação de fechamento. Então, geralmente as micro retíficas têm um mandril para esse tipo de furo, mas nesse caso eu vou usar essa parafusadeira aqui que vai super bem. O momento mais tenso da produção da peça foi na hora de fazer a furação. É que a Gabriela está acostumada a trabalhar com a micro retífica e a micro retífica que eu tenho não tem a pega para trabalhar com essa broca, então por isso que ela trabalhou com a furadeira parafusadeira. E olha que interessante, eu achei que ela fosse fazer a marcação e fazer o furo. Não, toda delicada, furando, encontrando o ângulo certinho, porque se não ficar alinhada, a peça pode ficar torta, né, Sim, Gabi? atrapalha no caimento, ela pode ficar um pouquinho assim, a gente tem que achar o eixo de atravessamento dos dois lados, eles têm que ficar bem iguais, né, na altura, assim, senão ela vai ficar um pouquinho assim. E o que ela fez? Ela começou a fazer um furo de um lado, foi até a metade, e depois ela começou a furar do outro. Eu falei, Gabi, mas não vai encontrar. Ela falou, encontra sim. Porque dentro, como a gente vai passar um cordão, então não tem problema se o furo ficar desse jeito, ficar, né? O mais importante é que você consiga colocar o cordão para um lado e sair para o outro. E é interessante também, só fazendo um comentário adicional, que geralmente a gente estraga o furo na saída da broca. E fazendo desse jeito você tem a entrada dos dois lados e o furo fica mais bem acabado. Então com toda a precisão ela conseguiu furar. Antes da gente passar o cordão, a gente vai dar Vamos fazer o polimento da peça? Sim, sim. Fazer Por o último a polimento gente da passa peça. o cordão. Isso, a gente vai fazer o polimento da peça e vamos ver como que essa embuia, essa oiticica vai chamar o brilho. Vamos lá. Como acabamento, a gente está usando uma cera. O que fica muito bom também é você passar uma seladora, dar uma quebrada de lixa. Mas como a embuia está bem polidinha, a gente vai passar essa cera. Essa aqui é uma cera, ela não tem solvente, então a gente passa, o ideal é que você aguarde ela secar um pouco, e aí depois a gente vai para o polimento. A gente vai passar, a gente já poliu, né? Agora a gente vai passar um fio de couro, pode ser um cordão de qualquer outra natureza, se for natural assim melhor. Esse aqui tem 1 milímetro de espessura. Pode ser uma corrente também, fica interessante, mas a gente achou que esse compunha melhor, contraste de cor e tudo mais. A gente vem aqui, certo? Eu cortei com 40 centímetros para dar um nozinho aqui, ó. E do outro também. Essa eu não sabia, hein? Aí ele não fica escorregando. Escorregando, exatamente. Fica fixo no centro, né? Do colar. Tem várias formas da gente fechar esse cordão, né? Esse aqui é bem comum e é bastante prático, né? Que a gente faz 2 nozinhos para correr assim e ajustar do tamanho. Mas também dá para pôr um fechinho de mosquete ou algum outro tipo de pressão para regular. Mas é legal ter a regulagem, né? Porque serve para várias pessoas de várias alturas diferentes. E a gente pensou num colar longo. Para mim esse aqui fica muito longo, né? Eu vou puxar aqui os 2 nozinhos pra gente visualizar como é que vai ficar, peraí. Aí, ó. Lindo demais. Sobrou bastante madeira aqui ainda, né, Gabriel? Dá pra gente fazer outras peças. Sim, dá pra fazer um conjunto brinco, um anel. Inicialmente, eu até falei pra Gabriela, eu falei assim, nossa, já vou fazer um brinco. Eu falei, não, calma, vamos focar numa peça primeiro, porque é um processo, até trabalhando aqui com a Gabriela, a gente está acostumado, não, vai fazendo ela toda delicadeza, polindo, o processo de furar. Então, assim, porque a peça requer isso. Então, sim, é uma peça bem delicada. Eu falo que, às vezes, quando a gente faz peças muito, muito grandes, então nós temos mais aberturas para os erros, porque os erros acabam não aparecendo. Agora, quando você tem uma peça delicada, como uma joia de madeira, qualquer detalhezinho vai fazer diferença. Então, o recado é não faça com pressa, faça com muito amor, trabalhando. Então a gente explorou bastante o processo criativo. A Gabriela fala, nossa, mas vamos fazer assim, puxar. Então é muito gostoso essa oportunidade que a gente tem de trabalhar a madeira. Então tem bastante coisas aqui. Gabriela, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, foi muito legal, eu adorei a experiência, com certeza eu vou repetir muitas vezes esse processo. Ficou muito legal, eu achei. A gente ficou se divertindo aqui, lapidando, procurando as formas orgânicas. Foi muito legal. Obrigada pelo convite, isso foi especial. E eu acredito que nós fomos muito felizes na escolha da madeira, porque olha o contraste da embuia com a oiticica, ela revela os veios da madeira de uma forma muito bonita para esse tipo de peça. Então,
Como eu falei, numa peça grande talvez a gente não enxergaria todos os detalhes e aqui a gente acaba enxergando. Então é uma peça muito simples para você realizar, sempre lembrando, usando as colas da Tightbond. Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!